Oi pessoal, bem-vindos ao quarto bloco de aula do curso de Mecânica Clássica. Então, agora, nessa quarta parte, a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas de partículas. A gente discutiu o que acontece com uma partícula, tanto em uma dimensão, como no bloco anterior, em várias dimensões. A gente discutiu quais são os problemas mais essenciais. E a partir de agora, a gente vai começar a discutir, finalmente, problemas de vários corpos. Então, quando a gente tem várias massas e interações entre eles, o que, afinal de contas, pode ser escrito em termos de soluções das equações? Você vai perceber que a segunda lei de Newton, ou as leis de Newton, elas continuam válidas, como era de se esperar. Entretanto, às vezes, a solução pela lei de Newton é muito complicada, porque a gente vai discutir aqui, você vai perceber que uma equação envolve, quer dizer, cada corpo tem pelo menos 3 equações, e se você tiver 2 corpos, 6 equações, 3n e assim por diante. Então, são muitas equações e é muito difícil de resolver dessa forma em alguns problemas. Claro que alguns outros são viáveis e você vai entender aos poucos quais que são interessantes resolver pela lei de Newton, quais são pelos outros resultados. Nessa aula especificamente a gente vai discutir um dos resultados, que é a conservação do momento linear e como se comporta o centro de massa de um corpo composto de várias partes ou de vários corpos, que você vai entender bem já, tá? Então, quando a gente está falando de várias partículas, é interessante que a gente define, né, esse sistema tendo n partículas. Então, a gente costuma denotar por essa letra nzão a quantidade de partículas ou de corpos que você tem, né? Mas claro que nesse caso, quando a gente está falando nesse nível de mecânica clássica, a gente não chama tanto corpo porque ele não tem dimensão. Cada uma das partículas são partículas, ou seja, é um ponto que concentra toda a massa. Claro que isso não existe na realidade, mas você bem sabe que a física aproxima algumas coisas para poder funcionar, né? Ou pelo menos para poder escrever algumas coisas, né? Então a gente tem n partículas aqui. Cada uma dessas partículas, ela tem algumas massas, né? E que massas são essas? Então depende. A primeira massa é m1, a segunda é m2 e cada uma tem uma massa específica. A última é mnzão, né? Então essas são as massas de cada uma das partículas. Agora, note que vão existir forças que agem nessa partícula. E é bom a gente diferenciar algumas delas a título de discussão, né? Então, quando a gente comentar Fk, é a força que a partícula K está sentindo. Eu não posso usar, obviamente, N, né? Porque N é a quantidade de partículas. Então, se eu escrever Fnzão, é a força que a última partícula está sentindo. Quando eu uso esse índice K, eu estou dizendo que é uma partícula qualquer, onde K pode ser 1, 2, 3, assim por diante até N, né? Quando eu colocar esse índice aqui, ó, que está aqui, esse I, e lembre-se que isso é um vetor, a gente vai estar falando das forças internas. São forças que às vezes a própria partícula faz nela mesma. Você vai falar, poxa, mas como? Por exemplo, forças, atrações do núcleo, faz parte da própria partícula, se estiver vendo ela como um átomo. Forças que são internas, temperatura, assim por diante. Todos esses fatores, eles vão entrar nessa grandeza aqui. E existem, obviamente, outras forças que são externas. E eu vou colocar para diferenciar esse E que está aqui. Quem causa força externa nessas partículas? As outras partículas. Então, por exemplo, a gente discutiu muito sobre atração gravitacional. A atração é entre duas partículas, né? E, basicamente, na partícula K, as forças externas é a força de atração gravitacional. Qual é a força externa em relação a esse lápis? É a força que está puxando ele para o centro da Terra. Então, existe uma força externa. Essa força não está vindo de dentro dele, ao contrário de uma temperatura própria que ele pode estar quando está em equilíbrio, quando ele está mais quente que os outros, assim por diante, né? Então, tudo bem, a gente tem esses dois fatores que estão aqui. Se você conhece as forças, são forças de dentro do corpo e forças de fora, você pode, afinal, escrever a segunda lei de Newton para cada uma das partículas. Fica massa dessa partícula A, vezes a aceleração, que eu vou escrever em termos do vetor posição aqui, mas colocando ponto, ponto, para indicar que a taxa de variação segunda, né? Isso é igual a somatório das forças externas, agindo na partícula K, mais as forças internas, que também estão agindo na partícula K. Cada uma dessas equações ela é escrita, como eu comentei lá no começo da aula, para cada uma das partículas. Quantas partículas a gente tem? N. Então aqui tem 3n equações. Por que 3n equações? Justamente porque a gente está falando de equações vetoriais. Essa posição é x, y, z, ou se a gente estiver falando de coordenadas polares, ou nesse caso esféricas, né, r, θ e mais um ângulo. Né? Então você tem que colocar aqui quais são as equações. São 3n equações
cada partícula tem 3 equações, tá? Beleza, até aí tudo bem. A gente pode escrever, então, de forma equivalente, qual que é o momento de cada uma das partículas. Algo que a gente já fez, né? O momento linear, só que agora de uma partícula K, ele pode ser escrito com um valor específico, né? Como que a gente faz o momento? Massa, mk, vezes velocidade. Massa vezes velocidade me dá o momento de uma das partículas, né? E vale, obviamente, a derivação disso, né? Que é a taxa de variação do momento da partícula K em relação ao tempo. Isso é igual, considerando a massa constante, mas não vamos perder generalidade aqui, tá? O que acontece? Vai ficar massa vezes aceleração, né? Massa vezes derivada da velocidade, aceleração, que é igual ao somatório de forças. Quais forças? Essas forças estão aqui. Força externa e força interna. Então note que isso aqui é válido partícula a partícula. Se isso aqui é válido partícula a partícula, a gente poderia escrever qual que seria o momento total, né? Então, se eu somo todas essas partículas, o momento de cada uma dessas partículas, eu ganho uma grandeza que é chamada de momento total. E é isso que a gente vai fazer, ó. Eu vou somar aqui cada uma dos momentos para encontrar qual que é o momento final, ou seja, o momento, aliás, o momento total desse sistema, né? Então você vai juntar todos esses momentos de cada uma das partículas, da primeira até a última, e somar tudo isso aqui, né? Então você vai somar isso, né? Vamos somar assim, né? Para você entender. Eu vou somar o lado de cá, vou somar as forças, tá? Vai ficar assim, ó. Taxa de variação do momento da partícula K em função do tempo. Então eu estou somando cada uma dessas derivadas. E aí, em consequência, eu posso escrever isso como uma derivada para fora do somatório. A gente escreve isso aqui assim, ó. Taxa de variação do tempo de somatório de igual a 1 até nzão de pk. Ou seja, do momento, né, da partícula K. Então nada me impede de fazer isso, até porque a derivada do somatório, vocês podem trocar a ordem que o resultado vai continuar o mesmo, né? Agora, veja que isso aqui vai ser igual ao somatório de todas as forças. Vai ficar assim, somatório de igual a 1 até nzão. E vamos somar as forças. Quais são elas? A força externa de cada uma das partículas. Aqui eu tenho que colocar I. Nem sei porque eu pus K aqui, porque aqui é I. Na folha eu até escrevi errado aqui. Nossa, que estranho. Aqui é I. E aqui é I. Não, desculpa. Desculpa, o contador aqui que eu pus a contar. Tá? Aqui é K. Vamos arrumar. Aqui a gente vai arrumando. Aqui é K. Aqui é K. E aqui é K. Pronto. É porque depois eu pus o contador de I ali e fechou. E aqui é K. Então a gente vai somar cada uma das forças externas a ela, que está aqui, ó. Aqui, força I da partícula K, para cada uma, que K igual a 1 até N, né? Então quando a gente soma isso, a gente acaba escrevendo uma grandeza que é... Aqui, o que eu acabei escrevendo? O momento total. Vamos definir isso daqui, porque o momento total, basicamente, vai ser o somatório de todos os momentos, como eu tinha comentado, né? Então, isso daqui é o momento total. Tá aqui, ó. E a gente vai escrever isso em termos de duas grandezas aqui, para você tentar reconhecer um pouco o que essa expressão que a gente está tentando dizer, ela afinal significa, né? Então, bem, vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou escrever assim, ó. Eu vou definir esse vetor P, aí P maiúsculo, como o momento linear total do sistema. É o quanto de momento está, vamos dizer assim, guardado no sistema como um todo, quando você soma todas as partículas. E eu vou colocar esse valor Fzão aqui como a força externa total, agindo em todas as partículas, né? Então tá aqui. Tá aí, então todas essas grandezas estão aqui. Agora note que essa expressão que a gente acabou de encontrar, ó, ela pode ser reescrita em função dos momentos. O que você precisa perceber só, então? Que esse momento linear que a gente acabou aqui, escrevendo aqui, ele é o somatório de igual a 1 até nzão de cada um dos momentos individuais, né? Não sei porque eu estou colocando I toda hora, porque no cálculo a gente coloca I, aí fica meio confuso. Mas bem, o importante é o contador aqui, né? Esse é o momento total. E as forças externas, que a gente está colocando um Fzão, para você conhecer daqui a pouco do que a gente está falando, isso aqui pode ser escrito como somatório de igual a 1 até nzão, de somar todas as forças externas. Mais uma vez coloquei I, que está no automático isso aqui, de todas essas forças externas que estão aqui. Então a gente acabou de escrever essas duas expressões.
Agora, o que a gente supõe para a gente poder progredir? Porque, se você for lembrar, a terceira lei de Newton, ela fala assim, que toda força ela tem uma reação, né, oposta, igual, em sentido opostos, A gente consegue mostrar, isso foge um pouco do escopo do curso, por mais que você vai encontrar no livro que está seguindo, você consegue mostrar que as forças internas elas se anulam, porque ela sempre vai ter uma oposta, na direção oposta, com a mesma magnitude, que vai se anular. Então a gente pode supor, e aqui eu só vou dizer que é por causa da terceira lei de Newton, que o somatório de K igual a I1 até Nzão das forças internas na direção K, isso é igual a zero. Essa é a nossa suposição, tá? Agora veja, quando a gente escreve isso daqui, eu posso reescrever aquele resultado que eu estava escrito ali para escrever algo desse tipo, ó. A taxa de variação do momento linear total em função do tempo é igual às forças externas. O que eu acabei de concluir aqui, basicamente? Concluo que vale ainda a lei de Newton. Lembre-se que eu comentei que a lei de Newton define força como a taxa de variação no momento em função do tempo. E isso está escrito aqui. Então o que a gente acaba percebendo é que, de fato, essa coisa toda da lei de Newton ainda é válida, independente se você estiver tratando de uma partícula ou de várias partículas, que é o que aconteceu aqui, tá? Agora note, tá? Esse resultado que a gente escreveu, né? A gente já escreveu lá atrás. Ele se chama Teorema do Momento Linear. Agora é o Teorema do Momento Linear para um sistema de partículas. Mas o importante é que os resultados que a gente tem discutido, eles não mudam. Quais são eles? Por exemplo, o fato de que, e esse é um dos mais importantes, quando você não tem forças externas agindo no sistema, a taxa de variação do momento é zero. Em compensação, o momento é constante. E essa ideia do momento ser constante, que é a conservação do momento linear, é o fato de que se não tiver forças agindo no sistema, o momento linear é o mesmo. E isso faz sentido, né, quando a gente fala de inércia. Porque se o momento é massa vezes velocidade e a massa não muda, então a velocidade também não muda, caso o momento também não mude, né? Então o que a gente acaba percebendo é que na ausência de forças, a velocidade não muda. Isso só é verdade, você já deve ter percebido, no caso que a massa não varia. Se a massa varia, o que acontece é que, mesmo com o momento se conserva e a velocidade com a massa diminuindo, por exemplo, ela aumenta para compensar essa queda. Inclusive, esse é o princípio de foguete que a gente vai comentar ainda nesse bloco mesmo, tá? Bem, vamos em frente então. A gente já escreveu a lei que está aqui. Agora, o que é outro resultado interessante quando a gente fala de sistemas de partículas, né? Isso é bem relevante, por sinal. A gente vai definir uma grandeza chamada centro de massa. E a gente costuma colocar esse MR, tá? A massa como a massa total do sistema e R uma posição, quando maiúsculo, posição do centro de massa, tá? E isso é definido, então, como somatório de igual a 1, vamos ver se eu usei o I para não confundir, não, pus K, então, de K igual a 1 até Nzão, de MK vezes RK. Tá aqui. Então, essa expressão que a gente define aqui, basicamente somando todas as posições, multiplicando pelas massas, isso aqui é uma soma vetorial, né? Te dá algo que a gente chama de centro de massa. É basicamente o ponto que concentra toda a massa. Então, se a gente fosse perceber, ó, vamos supor a Terra e a Lua. A Terra e a Lua, como um sistema, ela tem a massa da Terra e a massa da Lua. Mas acontece que o sistema Terra e Lua, ele tem um centro de massa que seria assim, se eu fosse representar a Terra e a Lua por uma única partícula, onde ela estaria? Ela estaria no centro de massa. Algum lugar entre a Terra e a Lua, muito provavelmente mais próximo da Terra, porque a massa dela é maior, mas o importante é que não é nem no centro da Terra, nem no centro da Lua, é algo chamado centro de massa, tá? O centro de massa, ele tem uma propriedade bem interessante que a gente vai discutir já, tá? Como que a gente faz isso daqui, ó? O centro de massa, ó, note, ó, se eu for construir o momento, ó, P, momento total em função do centro de massa, isso aqui vai ficar somatório de K igual a 1 até N, como já comentei, né? De MK vezes RK ponto, né? Ou seja, massa vezes velocidade é momento. O que acontece aqui? A gente acaba obtendo isso daqui, ó, porque MK somatório é justamente o momento que a gente tem. Então o que a gente acaba percebendo é que o momento é igual a essa expressão massa vezes velocidade de quem? Massa do centro de massa e posição, velocidade, né? Do centro de massa. Então nada daqui
vai mudar, né? Então percebe isso? Então o que eu estou querendo dizer? Existem duas formas de calcular momento. Ou você pega partícula a partícula, ou você pega a massa total e uma posição central, vamos colocar assim, que é a do centro de massa, para calcular o momento linear. E aí você vai falar, poxa, para que eu vou fazer isso? Por que eu vou pegar a massa como um todo? Porque existe uma característica. Se isso daqui é igual ao momento, o que a gente acaba observando é que isso aqui é igual à força. E o que é o mais importante? Quando a força é nula, ou seja, quando não tem força externa agindo no sistema, o sistema, o vetor, né, posição do centro de massa, ele continua em inércia, ou seja, o momento dele não varia. Então, nota que quando você tem, por exemplo, a Terra, o Sol girando, desculpa, a Lua girando em torno da Terra, e você observa ele numa visão mais afastada, assim. Você sabe que a Terra forma uma elipse, uma órbita elíptica, a gente já discutiu, né, em volta do Sol, né? Sendo o Sol um dos focos, aquela coisa toda, né? Então ele vai fazendo essa órbita. A Lua, ela vai fazendo uma órbita em torno da Terra, né? Rotacionando em torno dela. Só que se você pega o sistema como um todo e aproxima a Terra e a Lua de uma coisa só, o que você acaba percebendo é que a Terra e a Lua, o centro de massa dela, que na verdade faz esse movimento de elipse. Então o que a gente acaba percebendo é que você pode analisar um sistema todo, o movimento de um sistema, observando o centro de massa. Isso é muito interessante, porque pensa, por exemplo, que você joga uma pessoa e um objeto, com um objeto se joga, né? E aí a questão é, você vai falar, poxa, se eu jogar o objeto para baixo, será que eu vou parar de cair em queda livre? Pode ser que tenha um efeito de recuo, né? Porque você empurrou, gerou momento para lá e perdeu momento para cá. Mas o sistema como um todo, ele continua caindo em queda livre. Então, por mais que você se afaste do lápis, ainda é um movimento de queda livre do centro de massa. Isso é importante porque às vezes você pode pensar, poxa, o movimento não é de queda livre, mas desde que você dê uma olhada no centro de massa e não na interação do que está acontecendo entre os dois corpos. Então isso é bem interessante e com certeza vai ter alguns probleminhas sobre isso para você pensar, né? Porque a vida é feita de pensar um pouquinho, não é? Então, tchau!